mais um corte aqui do Jogo Onde. Para ver o conteúdo na íntegra, você vai aqui na VJ TV e procura o vídeo completo com toda essa resenha. Se você gostou, se você quer mais, inscreva-se. Soca o like e dê essa moral pra gente continuar fazendo material diferenciado aqui no YouTube. É que as pessoas devem estar pensando, algumas, tipo assim, como assim ele faz TV e não aparece na tela? Na época não aparecia. Não aparecia? Não. Na época, no início, né, da TV fechada, eram narrações em off. Você não via o narrador. Era a voz do narrador. E a partir daí, a gente passou a estar na tela também. Com a camisa, com o patrocínio, né? Atrás tinha um banner que tinha os patrocínios e tal. Ali foi um início de uma revolução também comercial nas transmissões esportivas, chegando à TV fechada, inspirada muito no que aconteceu no show do esporte da Band, do Luciano do Vale. Maravilhoso. Né? Então, referência, dizer, né? Foi a semente plantada que originou os canais esportivos e tal, aqui no Brasil. E isso aí, a gente participou desse início do processo. Aí você falou assim, você tinha noção do que era o Sport TV? Não. Eu não tinha noção do que era a TV fechada. Para mim, eu trabalhava em rádio e iria ter, naquele momento, um segundo trabalho. Assim, vou narrar também ali e tal, vou entrar para um outro veículo de comunicação, é interessante, mas eu continuava pensando em rádio. E você ficou com a rádio junta? Fiquei. Por quanto tempo? Teve vários períodos aí, porque é o seguinte, quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei na Rádio Gazeta. Aí a Rádio Gazeta terminou, eu fiz o teste no Sport TV, entrei no Sport TV. Aí fiz jogos para uma rádio de Curitiba, do Capitão Hidalgo, a Rádio Cidade de Curitiba. Fiz jogo em Santos também, na Rádio Atlântida de Santos. Tudo isso freelancer. Aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu me lembro que em 2000 eu apresentava um programa na Rádio Brasil, um Momento Esportivo. Ótimo programa. Exatamente, fui apresentador desse programa Clássico. entre 2000 e 2001. Aí depois, em 2006, eu fui junto com o Daniel Pereira, o Dandan, formar a equipe da Rádio Manchete do Rio de Janeiro, que fez um grande sucesso. E eu fiquei lá de 2006 até 2010, né? Então essas foram as minhas passagens assim por rádio durante esse período de Sport TV. Esses anos. Entendendo, então fiquei indo e voltando. Entendendo gestões. Quando você chegou, a gestão era uma. Quantas gestões tiveram? Totalmente diferente. Quantas gestões tiveram Primeiro, quando nos eu seus cheguei, 14 anos? Você chegou e falou assim, você foi da Globo, 14 anos e meio. Não. Eu era da Globosat. Eram empresas diferentes. Eu tinha o crachá da Globosat, eu era registrado pela Globosat de 1997 até 2004. A partir de 2004, a TV Globo assumiu o Sport TV. E aí eu passei a ser funcionário da TV Globo, né? E assim fiquei até 2011. E gestões diferentes, cara, o primeiro chefe, o Pascoal era o meu chefe direto, né? Mas o meu primeiro diretor no Sport TV foi o Manduca, filho do Armando Nogueira. Depois veio o Guilherme Zattar. Depois veio o Elton Simões, Emanuel Castro e o meu último diretor, rapaz, me esqueci o nome dele, mas foram 5 chefes que eu tive, né, nessa minha passagem pelo Sport TV. Eu vou me lembrar do nome do diretor aqui, vou falar. E chefe Torcedor do Grêmio. Eu sei. Até zoavam, Sport TV, né? Me lembro disso. Você, chefe direto, teve mais? Sim. Pascoal Filho, Gilberto Conde, já falecido, os 2 falecidos. Paulo César Vasconcelos, chegou a ser meu chefe direto. Raul Costa Júnior. Raul Costa Júnior, muito obrigado. Raul Costa Júnior foi o meu último diretor no Sport TV. Paulo César Vasconcelos, Mário Jorge Guimarães, o Maroca, que foi um cara assim também que me deu muitos conselhos, eu aprendi muita coisa com o Maroca, legal também. Foram esses os meus chefes diretos e os diretores gerais, esses que eu citei. Armando Nogueira Filho, o Manduca, Guilherme Zattar, o Elton Simões, o Emanuel Castro e o Raul Costa Júnior. E aí você estava numa crescente, certo? Sim. E o ápice chega ali em meados dos anos 2000. Chega... Não tô falando que ele diminuiu depois. Falando que você chega a um
a um topo ali de reconhecimento nessa fase de 2006, 2007. Porque simplesmente você começa a narrar muitos jogos do Flamengo também, né? Aconteceram algumas coisas aí interessantes, cara. Conta. Bem interessante. Porque, por exemplo, eu comecei no Sport TV em 1997. Então nós podemos dividir aí em 3 fases. Boa. De 1997 até 2004, eu vim numa ascensão muito grande, eu diria até meteórica. Para você ter noção, a Copa do Japão e da Coreia do Sul de 2002, que o Brasil foi penta, a última vez que o Brasil ganhou uma Copa, só a Globo e o Sport TV transmitiram aquele evento. E só 4 narradores brasileiros de televisão estavam no Japão e na Coreia. Galvão Bueno, Kleber Machado, Luiz Carlos Júnior e João Guilherme. Quer dizer, isso dá uma dimensão que eu estava muito bem posicionado ali, era um cara que era da primeira linha realmente. E assim foi até 2004. A partir de 2004 entra a gestão da TV Globo, o Emanuel Castro era o diretor, e aí ele tinha outras preferências. É uma coisa normal. O cara é o técnico, escala o time e coloca para jogar, né, os jogadores que ele quiser. E aí eu realmente acabei ficando um pouco de lado. Assim, perdi um pouco de espaço, mas permaneci lá. Fiquei assim 5 anos. E aí tem coisas que acontecem na vida da gente que você vê que Deus coloca a mão, né? Qual era o pensamento na época? Quem é da elite, quem é top, vai fazer os jogos do Sport TV. Quem não é top, vai fazer o jogo do Premier. Entendeu? Totalmente. E aí me jogaram muito pro Premier. E aí eu comecei a fazer Premier. Premier, anos no Premier. Só que aí perceberam o seguinte, cara, os jogos do Premier, eles dão uma audiência fantástica. As cidades param, tá todo mundo nos bares, né? Tem jogo que é exclusivo no Premier, porque tem um interesse econômico para as pessoas pagarem e os clubes ganharem dinheiro, a televisão ganha dinheiro. Então se tocaram disso. Mas aí eu já tinha conquistado alguma notoriedade, uma identificação com o público do Premier, principalmente fazendo os Jogos do Rio de Janeiro. E aí me colocaram, sem querer, numa vitrine espetacular. A sua baixa foi a alta pra gente. Exatamente. E pra mim também. Só que na época, no início, eu não percebi isso. Eu pensava assim, eu não tô fazendo jogo no Sport TV, então me rebaixaram, né, e tal. Mas, na verdade, me elevaram, porque, cara, os jogos do pay-per-view, os clássicos do pay-per-view, os jogos de times cariocas, grandes momentos da história recente do futebol, foram narrados em jogos só do Premier, e a minha voz estava lá. Não só Flamengo. Gols daquele Botafogo maravilhoso ali de Exato. Dodô, Zé Roberto, Rui Cabeção. Não, de todos os times, do Vasco, do Fluminense, Romário, do América, do Bangu, tem tudo lá, eu tô lá. Aí, cara, se tocaram assim, esses jogos aí, muita audiência e tal, vamos colocar também alguns dos nossos da primeira prateleira ali também, né? Beleza. E aí surgiu a seguinte possibilidade, através de Pascoal Filho. Pascoal Filho um dia vira para mim e fala assim, João Guilherme, tá aumentando muito a demanda aqui de eventos e tal, no combate, e você vai narrar MMA. Você vai narrar o UFC. Amanhã já tem um evento para você narrar. Eu falei, legal, Pascoal, obrigado aí. Só tem um detalhe. Eu não sei nada de MMA, nunca vi, confesso que não curto muito, mas tá bom, vou lá fazer. Aí ele virou para mim e falou, vai lá, garoto, se vira. Falei, beleza, vou me virar. Aí o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu não sei nada. E era um outro mundo. Você não tinha tanta facilidade de informação como você tem hoje. Isso era 2006, 2005 para 2006. Aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com os comentaristas. Aí eu me lembro que o primeiro que eu conversei foi Paulo Borracha, que foi o cara que fez o evento comigo, o meu primeiro evento. Era um evento gravado, né? Tipo assim, vamos lançar o garoto no gravado, depois ele faz o ao vivo. Combate não é só MMA, né? Não é só o UFC, né? Combate tinha um... Eu não sei como é que tá hoje, mas era... E na época era também bem diferente do que é hoje.
Era um canal que estava começando a fazer os eventos de MMA. Na época, o Pride no Japão era muito forte. Aí. O UFC não era tão forte quanto o Pride, virou depois. E tinha outros eventos, o WEC, eventos nacionais como o Jungle Fight e tal. E aí eu virei pro Paulo Borracha e falei assim, ô Borracha, o negócio é o seguinte, cara, eu não sei nada. Fui sincero. Aí ele virou, cara, faz o seguinte, você é um comunicador, você vai abrir a transmissão, você vai falar o que é o evento, quem vai lutar contra quem, qual é a categoria, qual é o peso e tal, isso você tem aí. E deixa que durante a luta eu vou comentando e falando os golpes e você vai se ligando. Vai ouvindo. Para você ir sacando o que é um armlock, o que é passar a guarda e outras coisas mais. Aí assim foi, ele foi falando, aí eu falei, isso aqui que é um armlock, interessante, olha ali que legal e tal, pá. Aí no segundo evento, já era com o Joinha, grande Joinha. E aí eu falei para ele a mesma coisa, ele falou, não, cara, fica tranquilo que eu vou aqui comentando, você vai e tal. E eu, ouvindo o Joinha falar, e isso aqui, já estava mais familiarizado. Aí o terceiro evento com Carlão Barreto, fera, monstro, também um cara que me ajudou pra caramba. Não, João, fica tranquilo que eu vou aqui comentando e tal. E já no terceiro evento com o Carlão Barreto, eu já estava mais soltinho. Já estava mandando, olha ali, fulano passou a guarda, montou, opa, já estou ficando mais abusado. E aí veio o Luciano Andrade também e tal, e aí eu me senti à vontade e comecei a entender no negócio. E aí foi um momento marcante na minha trajetória no Sport TV, o UFC. Por quê? E o Luciano muito contigo, né? O Luciano, muito comigo, Carlão Barreto, Paulo Borracha, muito. Joinha também, muito. O Luciano de lutas emblemáticas, né? De lutas que marcaram. E aí, cara, eu percebi o seguinte, o negócio estava crescendo muito, porque tinha muito brasileiro aparecendo e vencendo, e o brasileiro vai atrás do esporte que tem muitos vencedores. E aí aconteceu a explosão do MMA. E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer uma transmissão de MMA, que é um esporte pesado, é algo agressivo, mas eu tenho que transformar esse troço num negócio divertido, que o cara veja e consiga dar uma risada, que seja leve. E aí eu comecei a falar um monte de coisa que eu imaginava falar no futebol, mas que não era permitido na época no Sport TV pelo padrão que era estabelecido pela emissora e tal. E os caras do combate falaram, se solta aí, fala o que você quiser aí, fica à vontade. Aí eu comecei a falar um monte de coisa, desarmou o disjuntor, torcicolo de girafa, porra, tá sem som e sem imagem, aquela coisa toda. E aí a galera começou a curtir e o público muito grande e muito segmentado ali da luta começou a achar divertido, legal. E aí as pessoas assistiam e davam risada também. O cara estava ali todo arrebentado e tal, aquela coisa toda, aquele drama, mas ao mesmo tempo tinha um toque de suavidade, de graça. Você tem esse humor ácido. Exato, e nesse momento ácido mesmo. E aí, cara, isso pegou. Isso pegou e vários bordões ficaram daquela época. E foi um marco. E aí, qual foi a outra sorte? Eu acompanhei o boom. Anderson Silva ganhando de Chael Sonnen, Anderson Silva contra Vitor Belfort, José Aldo explodindo no WEC, que era um evento abaixo do UFC, e chegando no UFC e ganhando tudo. E todo mundo também se reunindo em restaurantes para PPV, o combate era o PPV, todo mundo vendo sábado à noite, era uma loucura. Eu passei 6 anos trabalhando todo sábado à noite. Que legal. Todo sábado à noite. Assim, já era uma tradição. Porra, vai ter o UFC tal, o UFC 20, o UFC 30, hoje já está em 200 e tal. Vamos ver, vamos reunir no bar, na casa e tal, para acompanhar. E na época a gente não tinha muito noção do que estava acontecendo, mas com o tempo eu cheguei a perceber o seguinte, tinha jogo que eu fazia no Premier de futebol, que a repercussão de uma luta do Anderson Silva, do Vitor Belfort, do José Aldo, do Minotauro, ou de outros grandes lutadores que o Brasil tinha na época, dava tanta repercussão quanto, cara. E não tinha rede social que ecoava como hoje ecoa, não tinha isso. Era mais no boca a boca, as pessoas vendo e falando e comentando na rua. Mas era algo impressionante. Então foi outro momento também muito marcante, essa minha passagem narrando MMA lá. Mas não te cortaram dos jogos, então? Não. Só passaram a colocar mais a galera considerada top também no Premier. Mas você então deixou de ser o número 1 dos jogos do Premier. Exato. Mas você só cai pra cima, cara. Tentam derrubar, ele cai pra cima. Que loucura. Foi mais ou menos isso vai que fazer aconteceu. Premier que ninguém quer. O Premier vira um fenômeno. Exatamente.
Exatamente. Exatamente. É. Vai fazer o combate, olha lá. O que Cara, que é? na verdade, assim, o combate já tinha o Sérgio Maurício e o Lucas Pereira narrando, mas como tinha muito evento realmente, o Sport TV nessa época era o canal esportivo que mais transmitia eventos ao vivo no mundo. Então era uma loucura, cara, era muito evento. E aí os caras também tinham que narrar outras modalidades, e eles estavam narrando só luta no combate, e precisavam às vezes ir para outro esporte. E aí falou, João, reveza com os caras aqui. Só que aí aconteceu isso que eu te falei. Eu comecei a narrar de uma maneira mais descontraída, uma porrada de bordão, e a galera começou a curtir. E a galera do combate achou que ficou legal, que a repercussão estava muito grande. E aí me deixaram lá nesse período, mais ou menos, como um número 1 ali do combate. Né, que foi quando eu fiquei por ali bastante tempo, tal, dei bastante sorte. O Jogo Onde com o João Guilherme foi de altíssimo nível, por isso eu peço para você fazer a inscrição aqui na Vegeta TV e também socar o like. Então inscreva-se, soca o like, que a gente consegue crescer o canal e receber mais referências do jornalismo que nem o João e saber como é que foi o trabalho deles em locais que você talvez não saiba nem que eles tenham trabalhado. Então, vem para a Vegeta TV no Jogo Onde, inscreva-se, soca o like.